essa paz já começa a ir para os nossos entes queridos, os que estão ainda hospitalizados. Oro muito, muito pelos pais de família que estão desempregados, porque não está fácil, está difícil para todo mundo, mas para quem está desempregado, a situação requer realmente muita vibração e auxílio, né? Quem tiver os seus, que não peça, não espere que ele peça, estenda a mão antes que ele peça, porque com certeza a necessidade acontece com todo mundo. Bom, o tema que nós escolhemos, né, o conhece-te a ti mesmo, ela é uma frase normalmente atribuída ao filósofo Sócrates, 500 anos quase antes de Cristo. Né? Conhece a ti mesmo é, na verdade, a inscrição que se via na entrada do oráculo de Delfo. Neste local, dedicado a Apolo, né, o deus da luz, o deus do sol, o deus da verdade, o deus da profecia, na mitologia grega é assim que ele é conhecido. Então lá se buscava o conhecimento do presente e o conhecimento do futuro por intermédio das sacerdotisas, que eram as médiuns daquela época, né? Tinha as sacerdotisas e as pitonisas. Então, na filosofia socrática, o conhece-te a ti mesmo se tornou uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo e da verdade. Então, para o pensador grego, conhecer-se a si próprio, conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada, bem mais autêntica, bem mais feliz, sobre o controle de quem assim o procede. Em verdade, a frase completa é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, nessa visão, a maturidade não é um desdobramento natural do tempo vivido, e sim o resultado da vontade, do esforço de cada um indivíduo em conquistá-la. Exatamente por isso é possível encontrar pessoas vazias em plena velhice e, ao contrário, mentes sábias no auge da juventude, porque a maturidade é uma busca. Como o autoconhecimento não é tarefa das mais fáceis, uma parcela significativa da humanidade prefere se debruçar à janela para espionar ou encontrar defeito nos outros. É muita pretensão de alguém usar as pessoas como alvos de seu olhar, de sua língua, quando pouco ou quase nada sabe de si mesmo. Então a gente perde muito tempo e muitas encarnações nesse sentido. Então o autoconhecimento não acontece como um estalar de dedos. É um processo sem fim, que se inicia todos os dias e tem como objetivo nos levar a conhecer os nossos sentimentos, nossos pensamentos, padrões, mecanismos de autodefesa, mecanismos de sabotagem contra nós mesmos, né? Processo este que possibilitará o enfrentamento dos nossos medos, né? Dos nossos limites autoimpostos, para nos superarmos nas nossas carências e limitações. É assim que nós vamos nos conhecendo, quando vamos enfrentando essas nossas emoções e lidando com elas naturalmente. A doutrina espírita afirma, através dos próprios espíritos, quem nós somos em essência. Nós somos seres espirituais. Às vezes a gente diz, o meu espírito, não. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito e temos um corpo. Parece bobagem, mas isso faz uma diferença muito grande, porque nós passamos muitas encarnações cuidando apenas do veículo físico. E agora, com esse advento da doutrina dos espíritos, nós vamos procurar cuidar mais do nosso eu integral, né? Que é a partir desse momento, desse entendimento, que nós vamos dialogar durante toda essa próxima passagem agora, que é a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Mas, mesmo ciente dessa condição, de que estamos aqui de passagem, que a verdadeira vida é a pátria espiritual, nós ainda tememos a morte. Ainda temos dificuldade de lidar com esse processo. Não sabemos ao certo o motivo deste medo. Ele simplesmente chega e nos domina. Então é preciso primeiro saber que ele é uma realidade e que ele pode chegar para poder cuidar dele com carinho, para ele não se transformar num monstro, já que ele é uma realidade.
Na escala espírita do Livro dos Espíritos, o Sr. Kardec classificou didaticamente os espíritos em três ordens: espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Nós estamos, isso é fundamental a gente prestar atenção, nós estamos na categoria de espíritos puros. Por mais bonzinho, por mais educado, por mais carinhoso, por mais estudioso, por mais meigos, é próprio do planeta os seus habitantes ainda serem espíritos imperfeitos. São aqueles que ainda predominam a ignorância. Se Sócrates disse que a única certeza que ele tinha que não sabia nada, imaginem nós. Então ainda temos o desejo do mal, né? E ainda temos as más paixões que chegam na nossa mente, a gente pode dar passividade ou não, mas que elas chegam, né? Então, ter essa consciência é fundamental para o processo de reforma íntima e ela é intransferível. Ela é intransferível. No capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeito, no item Os Bons Espíritos, e que traz também o item Os Bons Espíritas, o senhor Allan Kardec diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que depreende para combater as suas más inclinações. Então, enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por se desligar dele e sempre que consegue, tendo uma vontade firme. Então, apareceu uma má inclinação, se tiver a vontade firme, não tem essa de se eu já tentei tanto deixar de beber e de fumar e não consigo. Não existe isso. A vontade ainda não foi firme. É trabalhoso, ninguém está dizendo que é fácil. Quem sabe é quem está passando. Então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, o senhor Kardec pergunta à espiritualidade amiga. Ele faz uma pergunta prática, né? Bem baiana, né? Qual o meio mais eficaz, mais prático para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Então, eu tenho algo dentro de mim que me arrasta para o mal. Como se fazer? E aí a resposta da espiritualidade, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ora, como nada acontece por acaso, a tal situação desagradável vai se repetindo, vai nos desestruturando, traz raiva, traz medo, traz sensação de impotência, traz fracasso. Mas se elas vão se repetindo, o que é que está nos faltando para aprender com ela e ela deixar de vir? Porque tudo tem uma mensagem, tudo tem um papel, tudo tem uma importância. Então são coisas simples que chegam na nossa mão, não é nada que a gente pudesse dizer que isso que chegou e bateu na nossa porta. Não, às vezes é uma mensagem que chega do WhatsApp, que não era para você, foi colocada no grupo errado, pronto. Então essa pessoa sem querer mandou para o seu grupo, ela estava falando, estava comentando, como a gente fala muito da vida de todo mundo, né? Precisamos agora focar mais em falar mais de nós, e numa conversa dessa mandou para o grupo errado, pronto, está feita a confusão, né? Então a palavra, ou uma conversa com um amigo que tomou um caminho inesperado, um trecho de um livro que foi parar na nossa mão e mexeu com nossas emoções, né? A ligação ou a lembrança de alguém que a gente já não vê há muito tempo e vai nos remeter a uma memória que ficou lá para trás, ou alegre ou triste. Então tudo isso são coisas que chegam inesperadamente, e se nós não estivermos atentos, orando e vigiando, a gente pode deixar-se envolver por essas emoções. Então são ferramentas que chegam, que Deus permite, né, ou métodos que vão nos apoiando nesse processo de autoconhecimento. E na compreensão de que nada acontece por acaso, aquela ação, aquele pensamento, aquele sentimento naquele momento, ele traz percepções do que nós estamos carregando na nossa bagagem, né? Na nossa bagagem principalmente emocional, de quem nós somos em verdade, né? O que foi que nós já vivemos, o que é que nós processamos e o que nós guardamos no fundo do nosso coração em forma de emoções. Então está tudo lá guardadinho, precisamos ser tocado, né? Tem gente que diz, tocou na ferida.
né? Não mexa nele com vara curta, né? Então, são essas coisas, a gente tem sensibilidades que precisam ser trabalhadas, e esse processo de viver em sociedade nos permite exatamente isso, né? Entender aos poucos, sem estresse, que os acontecimentos, eles trazem uma leitura diferente para cada indivíduo, exatamente porque cada um enxergará com o seu grau de maturidade, que de acordo com a maneira como lidamos com as questões que nos exigem uma ação imediata, elas vão definir quem nós somos, se estamos agindo instintivamente ou racionalmente, né? Se já conseguimos parar para pensar antes de tomar qualquer atitude ou de dizer alguma coisa ao próximo. É preciso primeiro digerir tudo que chega com muito carinho, com muita atenção, porque muitas vezes, na maioria das vezes, o outro não tinha intenção, o outro é também imperfeito como nós. Então, é natural que duas pessoas imperfeitas passem, vez por outra, uma imperfeição, justamente para que o outro, com carinho, chame a atenção, ajude e estenda a mão. O senhor Allan Kardec, entendendo a importância deste tema, ele pergunta, logo a seguir aos espíritos, né? Olha, eu compreendo a sabedoria dessa máxima, conhece a ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próximo. Então, qual o meio de se chegar mais rápido a isso? Aí quem traz a resposta é o Agostinho de Hipona, né? O filósofo Agostinho, que a igreja chama de Santo Agostinho. Ele diz: fazei como eu fazia. Preste atenção, pessoal, isso é um processo pedagógico importante. Fazei como eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se alguém teria algum motivo para se queixar de mim. Diariamente, não é no dia 31 de dezembro, não, vamos fazer agora uma retrospectiva do ano, não. Diariamente, para não deixar escapar, não perder a emoção, a lembrança e a oportunidade no dia seguinte de corrigir. Então, esta prática ela deve ser realizada com uma certa constância, até fazer parte da nossa rotina e se tornar um hábito. Depois que ela se torna um hábito, acabou-se. Diariamente isso vai acontecer e isso vai nos tornar tão bem, tão leve, porque nós não vamos acumulando. Vai ter situações que elas não vão poder ser solucionadas. E essa é a solução. O que não tem solução, solucionado está. É conviver com ela. É aquela dor de coluna que o médico já disse que não tem jeito. Então, deixa ela aí, vamos tocar o barco para frente. E como não está lá de dedo nesse processo, de um momento para o outro, pode nos deixar desperto. Não agiremos como um autômato que acorda, levanta, toma café, vai para o trabalho, fica irritado, chega no trânsito, arenga, discute, briga com amigo, briga até com quem diz que ama, né? E continua esse processo, né? E eu tenho que pagar uma conta, e pago uma conta, pego o carro, volta para casa e come, deita e dorme e espera o dia seguinte para repetir as mesmas atitudes, dia após dia. Não é possível. É preciso a gente dar corte, feito estamos dando agora. A gente deu uma paradinha, né? Deu uma paradinha por consideração um ao outro e pela importância que nós entendemos desse momento. Mas foi uma decisão nossa, claro, inspirado pelo nosso guia espiritual, que é o trabalho dele nos inspirar para o bem. Mas a gente está cedendo. E na medida que a gente for colocando essas prioridades, nós vamos ter mais facilidade de nos conhecer, principalmente as nossas virtudes. Somos filhos de Deus, fomos criados pelo amor, e o amor só cria o amor. A doutrina espírita nos conduzirá naturalmente, mais cedo ou mais tarde, talvez até de uma maneira assustadora, a observar que o fato de se sentir insatisfeito nos leve a perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui nessa vida? O que é importante realmente para mim? E por que eu reluto tanto em tomar as decisões acertadas que já me chegaram por diversos canais? Eu já sei. O fato é que não dá para delegar o autoconhecimento para um amigo, para um terapeuta, psicólogo ou psiquiatra,
para um medicamento, né, para um religioso, nem para os pais, nem muito menos para aqueles que dividem conosco o mesmo teto. Esses, coitados, já estão até cansados de dizer tantas coisas, de dar tanta orientação. Então a decisão ela tem que ser tomada por nós mesmos. E é bom que seja assim, porque mais na frente, se nós tomarmos a decisão equivocada, que é normal que isso aconteça, nós não vamos colocar a responsabilidade nos ombros de ninguém. Né? Então, existem questões que precisam ficar claras. Se eu já entendo, se para mim já está claro que não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus, ora, isso já é de bom tamanho, eu já estou num bom começo, né? Porque não existe acaso. Agora é preciso meditar para tomar as rédeas da vida e das emoções, entendendo que mais cedo ou mais tarde irá se deparar com o seu eu integral, ou seja, com a própria consciência. Mais cedo ou mais tarde. Quando a gente desencarnar, a gente não vai se encontrar com Jesus, não vai se encontrar com Deus, com o anjo da guarda. Nós vamos nos encontrar com nós mesmos. Nós seremos o nosso juiz. Daí Jesus ter dito, né? Não julgueis para não ser tão severamente julgado. Porque na mesma medida que tu julgares, tu as usarás para medir a ti mesmo. Então é um caminho longo de muitas curvas de me desculpe, muitas descidas de me perdoe, né? Muitas ladeiras do eu entendo, não se preocupe, eu sei que foi sem querer, vamos embora, deixa para lá. É assim que a gente tem que aprender a lidar, para receber dos outros também essa compreensão. E foi assim que o filósofo Agostinho chegou a se conhecer e a ver o que necessitava de fazer reforma em si mesmo. Ele afirma que aquele que todas as noites lembrasse de todas as suas ações no final do dia e se perguntasse se fez todo o bem ou o que fez de mal, pedindo a Deus, ao seu anjo da guarda, que os esclarecessem para que ele adquirisse a força para se aperfeiçoar. Porque acreditar, e a gente precisa acreditar, diz Santo Agostinho, ele nos atenderá. Foi isso que Jesus disse, batei e vos abrirá, pedi e vos abrirei. Então aquilo que a gente está tendo dificuldade, quando for se deitar, pede orientação ao guia espiritual, ao anjo da guarda, ao próprio Jesus e tenha certeza, vai receber ajuda, esclarecimento e orientação. Agora, no dia seguinte, uma decisão tem que ser tomada. Precisa ser tomada. Eles não vão nos tomar essa decisão por nós. Vão se afastar nessa hora. Para que o sucesso seja nosso. Né? Para que a gente se torne forte, confiante, né? Não autossuficiente, porque nós sempre vamos precisar dos amigos, dos familiares, do guia espiritual de Deus e de Jesus. Então, ao deitar, indagar. A gente precisa se indagar. Se fizemos alguma coisa que a gente censurasse nos outros. Se praticamos uma ação que não ousaríamos confessar. Será que a gente fez alguma coisa que teria vergonha de contar agora aqui em público? Então isso precisa realmente ser revisto. Então medite sem receio. E se Deus vos chamar neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, que a gente não sabe a hora, onde nada é oculto, temerias o olhar de alguém? Então, se quando a gente for chamar agora, será que a gente ia se encontrar com alguém lá que iria nos fazer medo? Teria a necessidade, por acaso, se a gente desencarnasse agora, de pedir perdão ou de perdoar alguém que nós vamos deixar na Terra? Isso são questões que trazem muito sofrimento, muita angústia. Porque nós vamos querer fazer e não vamos conseguir. Por isso que Jesus disse, te reconcilia com o teu inimigo enquanto estás andando lado a lado com ele. Quando ele fala o inimigo, é no sentido de adversário, aquele que pensa diferente de você. Porque dentro de casa a gente tem isso, mas ninguém é inimigo, né? Mas o orgulho, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, cria um embaraço dentro de casa que é importante. Então essas respostas que nós estamos fazendo a nós mesmos, elas serão um motivo de repouso para a nossa consciência ou indicarão um mal que deveremos curar, porque senão nós vamos sofrer muito. Na obra
Palavras do Infinito, pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, em psicografia pelo nosso querido Chico Xavier, 3 meses apenas depois de desencarnado. Humberto de Campos, o irmão X, retorna do além, através do jovem médio Chico Xavier. Chico ainda tinha 24 anos. E ele começou a escrever, sacudindo o país inteiro com suas crônicas de além-túmulo. Os jornaleiros gritavam: extra, extra, mensagem de Humberto de Campos, depois de morto, e o povo lia assim com sofreguidão. Era impressionante como chamou a atenção Humberto de Campos. E ele, Humberto de Campos, em espírito, como qualquer bom jornalista, diante de uma figura ilustre do Evangelho, ele entrevista Judas Iscariotes. Impressionante, impressionante Humberto de Campos. E ele pergunta para Judas: é verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na condenação de Jesus? Judas diz: em parte, em parte. Pôncio Pilatos tinha o seu encargo salvaguardar os interesses do Estado romano. O Sanedrim, ele desejava o reino do céu a ferro e a fogo. E Roma queria o reino da terra. Ora, Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. O meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu Salvador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar. E Jesus, com suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder. Assim eu pensava. Planejei, então, uma revolta surda, como as que se planeja nos dias de hoje na Terra, para derrubar um chefe de Estado. E a mesma coisa. Entregando, pois, o mestre a Caifás, eu não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E, ralado de remorsos, eu presumi que somente o suicídio poderia redimir os meus olhos o meu pecado. E aí Humberto Campos pergunta para ele, é importante essa pergunta para aqueles que às vezes querem desistir da vida. E você, esse arrependimento que você teve, ele chegou a lhe salvar pelo arrependimento? E Judas diz: não, eu não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois de minha morte trágica, eu submergi-me em séculos de sofrimento expiatório em minhas faltas. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Nós estamos falando agora de Joana d'Arc. Agostinho, em seu Evangelho de Amor, diz: como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? Judas não tinha conhecimento de si mesmo. Não sabia que por trás do amor à doutrina do mestre havia um homem que amava ainda muito mais o poder temporal para dominar os outros. E assim acontece com todos nós. O avaro julga ser simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo. Emmanuel, na obra Vinha de Luz, afirma que temos um meio de controle onde nós não podemos nos enganar. Quando estiveres indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como qualificaria se ela tivesse sido praticada por outra pessoa contra vós. Entenderam a mensagem? Eu vou repeti-la. Quando tiveres indeciso quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaria se tivesse sido praticada por outra pessoa contra vós. Importante. Importante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Procurai também saber, diz Emmanuel, o que pensam os outros
e não negligenciei a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E geralmente Deus os coloca ao nosso lado como um espelho para nos advertir com mais franqueza do que um amigo se estivesse olhando para nós. Então preste atenção, às vezes a gente fica revoltado com alguém que diz alguma coisa na lata para a gente, mas vamos refletir. Vamos refletir. Se é verdade, tudo bem. E se não for verdade, tudo bem. Por que eu vou brigar? Ou eu acato e recebo aquilo como orientação e agradeço, ou simplesmente eu deixo para lá porque não é verdade. Mas o senhor Allan Kardec, na pergunta 902, ele pergunta: é repreensível cobiçar a riqueza com o desejo de praticar o bem? Veja que essas questões elas estão trazendo para nós dubiedade. Né? É aquela pessoa que às vezes diz assim: se Deus me desse a loteria, olhe, eu ia construir hospital, creche, casa popular, eu ia fazer tanta coisa, tanta coisa. Há 25 anos atrás, a doutrina dos Espíritos. Numa dessas aulas, alguma dessas palestras do Conheces a Ti Mesmo, eu devo ter feito uma meditação e a partir desse dia eu deixei de jogar na loteria. Porque eu tenho certeza absoluta que eu não ia passar nem pela porta de um hospital. Eu ia viajar pela Europa inteira. Oxe, tanto lugar lindo, maravilhoso para ser visto. E quando eu fosse me lembrar de voltar para casa para fazer alguma coisa para os outros, eu acho que eu já estava desencarnado. Então, essa pergunta do senhor Allan Kardec, ele diz: o sentimento é louvável, sem dúvida, quando puro, mas esse desejo é sempre bastante desinteressado, não trará oculta uma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa que se deseja fazer o bem, muitas vezes, não será a ti mesmo? A gente não pode negar, né? É natural, a gente precisa se proteger, o conforto, eu preciso me sentir bem, até porque eu preciso saber se é bom para poder oferecer para os outros. Aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como se arranca ervas daninhas de um jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral como o negociante que o faz dos seus lucros de perdas e ganhos ao final de cada dia de trabalho. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso do que o outro. Se a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. O senhor Kardec, ele traz à tona na questão 904 do Livro dos Espíritos que muitos confundem como não sendo importante. É culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda? Opa! De boas intenções, o inferno está cheio. Né? Então ele faz essa pergunta, porque olha, eu pelo menos quando eu recebo aqui no meu celular, qualquer mensagem, seja lá o que for, contra alguém, até com alguém que eu não concorde, principalmente agora em ano político, só é o que vai chegar, eu deleto na hora, nem assisto, nem escuto, nem leio, de nenhum, nem do que eu gosto, nem do que eu não gosto. Porque eu preciso encher o meu coração de Jesus. E o meu HD é muito pequeno, não cabe essas duas coisas. Então, a resposta dos espíritos amigos é a seguinte, veja só, é culpado o que sonda os males da sociedade e os devenda? Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só quer fazer escândalos, é um prazer pessoal que se proporciona apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo? O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Opa! Ele disse o espírito, e a gente já ouviu no início da nossa fala que nós somos espíritos. Porque a gente acha que é só o obsessor, o espírito mau. Jesus trouxe o seu evangelho redentor para nós, a humanidade.
os necessitados, os aflitos, os que estão cansados de encarnar e reencarnar e não conseguir ser plenamente feliz. Então, querendo esmiuçar ainda mais essa questão, né, o Sr. Kardec pergunta, como julgar, nesse caso, a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Opa, ele já está pedindo para que a gente faça uma análise conscienciosa, amorosa, bem criteriosa, porque é importante. Né? Porque se eu vou seguir determinada linha de conduta de alguém, eu preciso saber essas intenções. E a espiritualidade diz, isso nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las, se as escreve mais, é uma questão de consciência que somente a ele diz respeito. Se são boas, eles as seguem e nós vamos seguir. Se forem mais, só cabe a ele realmente o julgamento. De resto, se ele quer provar a sua sinceridade, cabe esforçar-se em todos os seus prefeitos para mostrá-la através do exemplo e não através de palavras. Como se expressou Judas através do evangelista Mateus 7, 4, 5. Tirai primeiro a trave do vosso olho, depois, então, vedes como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Nessas palavras citadas por Mateus, Jesus destaca a facilidade que o homem tem em perceber os erros alheios e a dificuldade que ele mesmo impõe a ele para perceber os seus próprios. Para julgar a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si e considerar-se como sendo outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? A partir desse hábito, fica mais fácil conhecer suas qualidades em desenvolvimento, as que estão ainda frágeis, querendo cuidados e atenções especiais, as que são nossas imperfeições, que estão já classificadas por nós mesmos como negativas. Então a gente já sabe que tem coisas que a gente sabe que é negativa em nós. Então essa eu tenho que tomar a decisão firme, forte. Né? O apóstolo Paulo diria, o céu será tomado pelos violentos. Alguns interpretaram ao pé da letra e a Guerra Santa tomou conta das nações. Mas ele disse, aquele que, ao identificar uma imperfeição, arranque-a com violência. Não seja caridoso com ela, não. Não, segunda-feira eu deixo de fumar. Não, vou fazer o seguinte, eu vou fumar só um cigarro no café da manhã, no almoço e na janta. Eu não estou querendo deixar o vício. E assim outros vícios. Né? O vício de falar mal do vizinho, o vício de falar mal de um político, o vício de falar mal de um colega de trabalho, o vício de só enxergar defeito nas coisas. Eu estou nesse processo. Ainda faço tudo isso que eu estou dizendo a vocês. Mas, e não é uma confissão não, vocês já sabem que a gente é tudo assim, é tudinho, aqui está tudo junto, porque é tudo igual. Então eu preciso aceitar essas coisas boas e más, compreendendo que somos espíritos em evolução. Portanto, sujeito ainda a erros, equívocos e omissões. Este é o primeiro passo. Entender a minha realidade. Espírito imperfeito, cometo sim erros. Eu não posso justificá-los eternamente. Então, estamos inseridos na lei de progresso, que é inevitável. Mas esse progresso ele não precisa ser feito através de dores e sofrimentos. Né? O apóstolo Paulo, ele mesmo depois de ter se encontrado com Jesus na estrada de Damasco, ele dizia, por que é que não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu faço? É claro que o apóstolo Paulo ele dizia isso, não porque ele praticava, porque depois do encontro com Jesus, como a natureza não dá saltos, poucas pessoas sabem que ele teve que passar 2 anos no deserto, vivendo como um peregrino, estudando o Evangelho, para matar aquele homem velho orgulhoso e voltar para enfrentar aqueles que o iriam apedrejar. Então, nesse mergulho interior, ele queria progredir no bem, mas ele teve que ser exigente consigo mesmo.
combatendo tenazmente o mal que o fazia mal. Eliminá-lo e desenvolvendo virtudes a tal ponto que no final da sua jornada ele mesmo afirmou, está lá em Gálatas 2:20, fui crucificado com o Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nas descobertas sobre si mesmo, o homem vai perceber que o orgulho é ele que o leva a sentir-se ofendido e o impede de perdoar, de estender a mão e de amar aqueles que pensam contrário a ele. Também está presente nas dificuldades que se tem de se ver os disfarces dos nossos próprios defeitos, tanto os morais quanto os físicos, não se aceitando como se é, na verdade, passando a responsabilizar o mundo, quando não, o próprio Deus, pelos sofrimentos, aflições e inquietações que batem à nossa porta. É o orgulho que leva o homem a perceber e a destacar no outro o mal que ele se recusa a enxergar em si mesmo. Isso é falta de caridade, porque ressaltando o defeito alheio, é como se eu dissesse, eu não faço isso que você faz porque eu sou melhor do que você. Geralmente isso acontece, né? Geralmente quem fala muito mal dos outros está tentando desviar a atenção de si mesmo. Isso acontece. Pelo menos comigo acontece quando eu faço. Então, querendo que os outros o vejam como ele pensa que é, ou desejar parecer ser, destacando os defeitos alheios. Pensa que esconde os seus, desviando assim a atenção. Por isso, Kardec afirma que o orgulho, além de ser fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. O orgulhoso tem dificuldade de ser caridoso, indulgente, tolerante, paciente, obediente. Ele tem uma dificuldade muito grande de ser uma pessoa de bem, uma pessoa pacífica, porque para ele isso seria uma fraqueza. E principalmente se ele tiver que ter essas atitudes com quem economicamente, né, ou psicologicamente, né, a instrução é uma pessoa que ainda é mais baixa do que ele. Ele acha que vai se humilhar para aquela pessoa e não sabe que ali, atrás daquela roupa, né, de uma doméstica, de um mendigo, de um pedinte, tem um espírito nobre, passando por uma experiência que ele mesmo pediu para aprender outras virtudes, né, e vencer outras dificuldades. Então nós temos que buscar, todos nós que consideramos Jesus como nosso modelo e guia, procurar ver e destacar sempre o bem nos outros. Todo mundo tem o bem dentro de si. Por mais criminoso que seja, por mais hediondo que seja, ele tem um bem, né? Tem uma história que conta que tinha um político na tribuna defendendo, alguns anos atrás, né, a pena de morte para quem cometesse acidente embriagado nos carros. E na hora que ele está no discurso inflamado na tribuna, alguém chega para ele e diz: o seu filho acabou de atropelar alguém e matou, e ele estava embriagado. E ele, sim, mas nós temos que revisar essa lei, porque é preciso dar uma... Então, quando a coisa bate na nossa porta, a gente pensa diferente. Então, nós temos sempre que nos colocar no lugar do outro, para não sermos injustos. E depois, lá na frente, essa mesma lei vir contra nós. Porque as leis que nós criamos agora, a favor disso, daquilo outro, não se iludam não. Pena de morte, aborto, não se aperre não. Ela vai bater na sua porta. É justo. É justo. Eu estou criando lei para os outros? Por que não? Então nós precisamos ser rigorosos, exigentes para com nós mesmos. Combatendo nossas imperfeições morais, sendo corajosos em demonstrar pequenas virtudes que já possuímos. Ora, dizer eu te amo, me perdoe, estava com saudade de tu. A saudade de vocês danada, eu tenho que dizer, é verdade. Não é? E aquele que eu não estava com muita saudade, eu não digo a ele, seria falta de caridade, né? Então, é preciso a gente ter essa clareza, essa
essa bondade para com aquelas pessoas que nós estamos colocando no coração com muito jeito, com muito carinho, com muito tato, né? Porque nós somos seres perfectíveis. Deus nos criou para a perfeição. Então, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, tem que estar sentido. O Espiritismo nos leva a esses resultados que foram expostos até agora, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, porque um e o outro são a mesma coisa. O Espiritismo ele não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam, porque ela traz as provas através da espiritualidade, através da mediunidade. Então a clareza de sua essência mesma, e é onde lhe vem a força que ela tem, porque a faz ir direto na inteligência. Então tudo que a gente fala aqui é compreensível, é lógico e faz sentido. Nada tem de mistério. E os iniciados que estão começando, eles se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Não existe segredo, tudo é transparente. Não existe mistério dentro da orientação dos espíritos. Então, em alguns, a névoa que o envolve tira-lhe a visão do infinito, dificultando o rompimento dos seus hábitos, não percebendo qualquer coisa melhor do que aquilo que os torna fortes diante da fraqueza dos outros. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que de nada de bom ou de pouco faz para que modifique as suas tendências instintivas. Não divisam mais do que um raio de luz em todas essas orientações. É interessante, faz sentido, é bom, e pronto, continua, a vida segue. Que se torna insuficiente para guiá-los e para lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de vencer os seus pendores, as suas más inclinações. Então, pedem aos espíritos incessantemente que os inicie nesses novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar aos segredos do Criador. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, né? Alguém desencarna, a gente imediatamente diz, como se fosse consolar quem ficou. Está na mão de Deus, está na mão de Jesus. Essa pessoa sempre procurou Deus e Jesus? Sim, sim, é até possível que sim. Se não, está junto de um amigo, do avô, da avó, de alguém mais próximo que veio. E aí onde está a misericórdia de Deus, lhe estender as mãos para ele não se sentir perdido e nem envergonhado no meio de estranhos. Principalmente daqueles inimigos ou daqueles que gostam de tirar brincadeira, né? Fazendo a pessoa entrar no mundo espiritual em depressão profunda. O senhor Allan Kardec chama estes de espíritas imperfeitos. Alguns ficam no meio do caminho e se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de reformarem, ou então guardam suas simpatias para os que lhe compartilhem as fraquezas ou as suas prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina, quem sou, de onde vim, para onde vou, e o que eu vim fazer aqui na Terra, é o primeiro passo, que lhes tornará mais fácil o segundo, numa nova existência. Não é a primeira vez que nós estamos buscando esse caminho de felicidade. Mas para muitos de nós é a primeira vez que nós estamos conversando sobre a vida espiritual, sobre as verdades espirituais. Então, aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero cristão, se acha num grau superior de adiantamento moral. É o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria. Dá-lhe uma percepção mais clara de futuro. Os princípios da doutrina lhes fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Entendi nada do que foi falado. É normal. Em suma, um é tocado no coração pelo que a sua fé vai se tornando inabalável. Porque tem certeza. E Kardec, com letras vivas, de uma maneira que a gente não pode se esquivar, reconhece-se o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral. O que é se transformar moralmente? É eu não querer mais junto de mim revistas pornográficas, livros sobre violências, filmes violentos, né? Programas que só trazem notícia ruim, algumas televisões que você entra é só falando. Então essas coisas eu vou me transformando moralmente, né? Vou começando a gostar de ver como a gente segue os amigos na casa, né? Os jardins, as paisagens, as pinturas, as literaturas, como a gente está fazendo agora, buscando não Júlio, mas as palavras de Jesus. Então essa transformação moral é importante. Mas ele nos auxilia ainda que nós seremos reconhecidos como verdadeiro espírita, verdadeiro cristão, não é por ser santo não, mas é pelo esforço que cada um emprega para domar as suas más inclinações. Então nós temos que desencarnar se esforçando para ser bom, para ser justo, para ser compreensivo, tolerante com as falhas dos outros. Então é muito importante que a gente entenda isso. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro apreende alguma coisa de melhor e se esforça por se desligar-se e sempre consegue se estiver firme à vontade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Então é preciso que nós entendamos que o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É a árvore verde farta de bondade e de bonança. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Um beijo grande em todos vocês, um abraço muito grande, que a espiritualidade amiga reforce esses laços que nos ligam, para que a gente possa, em um único pensamento, em um coração, emanar para os que estão aflitos, sobrecarregados, hospitalizados, nossos entes queridos que partiram, pelos que estão passando por situações difíceis, por aqueles que se sentem violentados e agredidos. Orar pelas crianças que ainda estão na mão dos adultos decidindo suas vidas. Orar pelos idosos que estão precisando agora de uma mão amiga, né? Pelas nossas vovozinhas da Casa dos Humildes, pela direção da nossa casa, pela nossa querida Zildete, que tem um trabalho imenso com jovens carentes, gestantes, que muitas vezes é o primeiro agasalho que seu bebê vai ter. Que nós possamos entrar nessa vibração de fé e de esperança. Vamos orar um pelos outros. Até o próximo domingo. Um beijo.